Olá, aqui é o Marcelo Pérez, do Guia do CFTV e cofundador do Conaseg. Seja bem-vindo. Essa é a primeira edição do Congresso Nacional Online de Segurança Eletrônica. E é um prazer trazer a vocês o João Sesimbra. O João é um profissional com grande experiência em sistemas de segurança eletrônica, alarme de intrusão, detecção e base de monitoramento. Ele é graduado em Gestão Comercial pela Uninter e técnico em Informática Industrial pelo Senai. Ele começou estagiando em uma distribuidora de segurança eletrônica, realizando assistência técnica em detectores de movimento, centrais de alarme e câmeras de CFTV. Seguiu como técnico, realizando suporte e treinamentos, e mais tarde tornou-se supervisor técnico, chegando a ser responsável pela introdução de novos produtos no mercado brasileiro. Hoje, atua como supervisor técnico na Uno Soluções de Segurança e é especialista em sistemas de alarme de intrusão, CFTV, tendo participado de treinamentos da Gelvision, Samsung, Comax e na Paradox do Canadá. O tema da palestra dele é Novas Tendências em Sistemas de Alarme. Nessa palestra ele vai mostrar alguns dos recursos, novas tecnologias e tendências em sistemas de alarme, que podem trazer grandes benefícios e capacidades, levando seus projetos a novos padrões de qualidade. Muito obrigado por participar e com vocês o João Sesimbra. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade, é um prazer enorme estar aqui palestrando. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o João Sesimbra e eu vou estar aqui com vocês nos próximos instantes. Bom, eu trabalho como supervisor técnico na Uno Soluções de Segurança e a Uno é uma empresa distribuidora de equipamento de segurança eletrônica muito conhecida em todo o Brasil. A Uno distribui e representa várias marcas de grande reconhecimento nacional e internacional. Entre essas marcas, nós podemos citar como exemplo a Paradox, a Gelvision, a Samsung, a Giga, entre outras. E a Paradox, assim como a Uno, me proporcionaram uma oportunidade de aprendizado muito grande na área. Eu, trabalhando no suporte e realizando treinamentos, aprendi e venho aprendendo muito ainda sobre segurança eletrônica no dia a dia. A Paradox, para aqueles que não conhecem, é uma empresa fabricante e desenvolvedora de tecnologia canadense que foi fundada em 1989 por um engenheiro israelense. E a Paradox é líder mundial no fornecimento de sistemas de alarme de intrusão e detecção. Mas isso é só um parênteses, eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre a Paradox mais para frente. Eu não posso deixar de agradecer ao Marcelo Pérez, que é um grande mestre, foi uma das pessoas que me ensinaram muito do que eu sei em segurança eletrônica. Na verdade, eu conheci o Marcelo em 2006, são uns 9 anos atrás, quando eu comecei estagiando em uma outra distribuidora e ele era meu supervisor. Eu também quero dar os parabéns ao Marcelo por ter criado o Conaseg, este Congresso Nacional de Segurança Eletrônica, mas principalmente quero parabenizar cada um de vocês que estão aí pela atitude e dedicação em buscarem conhecimento, por estarem aqui participando deste evento incrível que não acontece toda hora. Vocês sabem como o nosso mercado é competitivo e eu acredito que, com base nisso, que aqueles que correrem na frente e forem atrás do conhecimento são os que vão se sair melhor nessa batalha desse mercado cada vez mais competitivo. Mas enfim, vamos em frente. Bom, vamos falar sobre a palestra e sobre o conteúdo que eu preparei. A minha palestra é sobre novas tendências em sistemas de alarme, mas para que ninguém fique de fora, eu vou começar falando sobre os conceitos básicos de um sistema de alarme e depois vamos ir avançando aos poucos com os possíveis problemas, as soluções e vamos falar também sobre os recursos e funções especiais. E por último, então, vamos falar sobre as novidades deste mercado, sobre novos produtos e o que vem por aí para que você possa se antecipar às tendências, né, e estar pronto para o dia a dia. Eu vou deixar a câmera desligada por enquanto para que a gente possa aproveitar melhor o espaço aqui na tela e você possa ver os slides por inteiro. Bom, eu dividi a apresentação em 3 partes. Como vocês podem ver, na primeira nós vamos falar acerca dos conceitos básicos de um sistema de alarme, quais são os equipamentos e produtos utilizados, o que compõe, as placas, conexões, enfim, uma ideia geral de um sistema. Depois, na segunda parte,
vamos falar sobre os recursos que tornam o alarme confiável, capaz de resolver os problemas. Nós avançamos a um nível intermediário de conhecimento, onde a maioria das pessoas desconhece e acaba deixando de vender recursos que fazem toda a diferença. Vamos conhecer mais sobre o alarme sem fio, as funções anti-violação e vamos ver também outros módulos extras capazes de elevar e destacar o seu projeto de segurança. Por último, na terceira parte, enfim, nós vamos conhecer os últimos recursos em alarme, ou seja, as novidades. Nós vamos falar sobre acesso remoto, notificações por e-mail, SMS, e então sobre o alarme com verificação por vídeo, que é um novo produto no nosso mercado, onde não podemos simplesmente chamar de alarme e também não podemos chamar de CFTV. Na verdade, trata-se de um produto completamente novo e só pode ser chamado de alarme com verificação por vídeo. Enfim, nós chegaremos lá e eu peço nesse momento a vocês que prestem muita atenção, porque não é todo mundo que sabe disso e que vai ter acesso a essas informações. Então vamos em frente e aproveitem. Bom, só antes da gente avançar, eu quero só esclarecer. É muito importante que vocês saibam qual é o meu objetivo com essa palestra. Eu fiquei muito feliz quando fui convidado a fazer essa palestra, mas eu só posso comemorar depois quando ela terminar e se de fato ela causar uma diferença na vida de vocês. Não importa quantas pessoas estão assistindo ou o que vocês fazem, se você é da área técnica ou área comercial, se não é do mercado de segurança eletrônica, etc. O que importa de fato, e a palestra só vai ter algum valor para mim se ela fizer uma mudança muito positiva na vida de vocês. Bom, então vamos em frente para o que interessa. Bom, nesses slides a gente pode ver a ideia geral básica de um sistema de segurança, um sistema de alarme de intrusão. Nós temos à esquerda uma caixa metálica com uma central de alarme e a conexão até uma sirene. Também temos conexões, um cabeamento até um teclado, nesse caso um touchscreen, e outra conexão que vai até os dispositivos de detecção, ou seja, detectores de movimento. Temos também sensores de incêndio, contatos magnéticos, uma série de dispositivos que vão ser conectados no sistema de alarme. Esses dispositivos de detecção são chamados de zonas. Então essa é a ideia básica. Qualquer sistema de alarme, do mais simples ao mais avançado, ele tem essa estrutura, esse, digamos, esqueleto de conexão, seja qual for a marca, seja qual for o tamanho da instalação. Essa é a ideia básica de um sistema de alarme. Bom, sobre a arquitetura, essa imagem pode nos mostrar de uma forma básica, o que compõe, esse núcleo central do sistema. Aqui nesse caso nós temos uma caixa, a gente chama de caixa metálica, mas nesse caso, esse exemplo específico, seria uma caixa plástica, Isso também não é o caso importante. É importante a gente entender que dentro dessa caixa nós temos o transformador, uma bateria e a central de alarme. O transformador ele tem um papel fundamental nessa composição, porque através do transformador, além dele rebaixar a tensão, nesse momento que ele reduz a tensão de 110 ou 220 volts para 16, ele permite que o técnico faça a instalação e a manutenção sem correr o risco de ser eletrocutado, tomar um choque se estivesse trabalhando com 110 ou 220 volts. Então, por esse motivo é muito importante a gente entender que tem que se tomar muito cuidado na conexão do transformador, mas depois do transformador a gente não tem risco de tomar algum choque. Depois a bateria de backup, ela tem o papel de suprir energia quando tiver uma falta de luz. Enfim, a central de alarme que vai fazer o processamento de todas as informações, vai receber informações, vai estar todo o tempo fazendo varredura e uma leitura nas entradas de zona e se comunicando com a base de monitoramento para notificar qualquer evento do sistema. Nós também temos na central de alarme a conexão para a sirene. As sirenes normalmente são de 12 volts e as centrais de alarme costumam ter uma saída de capacidade de até 1 ampere. Ou seja, você tem as sirenes no mercado, a maioria mais popular é de 200 mA, isso nos permitiria
conectar até 5 sirenes numa mesma central de alarme que fornece 1 ampere. O cabeamento ele pode se estender, dependendo do modelo da central, para até 900 metros, ou seja, eu posso ter vários teclados, vários detectores de movimento e alguns modelos, na verdade, um modelo mais avançado da Paradox, como nós temos o exemplo da Digiplex Evo, ele permite conexões de até 900 metros. É claro que eu preciso pensar na questão da alimentação também, porque a cada medida que aumenta a distância, eu vou tendo uma perda de energia no cabeamento. Mas vamos em frente. Bom, quanto ao monitoramento, né, nós temos vários canais de comunicação. Dentre eles, podemos falar sobre a linha telefônica, que é o mais popular. Temos também a opção de monitoramento através de GSM, canal celular. O GPRS seria a parte de dados, né, do GSM. Também temos comunicação via SMS, via IP e também via rádio, né. A questão da comunicação tem que ser levada em conta também quanto à direção de comunicação. Por exemplo, eu posso ter um sistema de alarme com N canais de comunicação que vão me reportar para a base qualquer evento do meu sistema de alarme. Mas para que eu possa acessar a central de alarme, esse meio tem que me permitir essa comunicação bidirecional, ou seja, por linha telefônica, as centrais de alarme, na esmagadora maioria, permitem que você, lá da base de monitoramento, conecte na central e faça alguma programação. Por linha GSM também. GPRS geralmente também permite essa funcionalidade. O SMS não permite que você conecte para fazer essa comunicação e programação. O IP sim, e o rádio não. Então o rádio é um meio muito confiável, muito utilizado. Eu acredito que entre todos esses meios de comunicação, o rádio seja a comunicação mais confiável que se tem, porque a gente não está dependendo de um terceiro, a gente não está dependendo de um provedor, nós não dependemos de uma operadora de telefonia. O rádio ele simplesmente está instalado no cliente e transmite diretamente para a base. Por outro lado, eu não consigo conectar até a central de alarme para fazer uma programação. Então a gente pode observar vários prós e contras com cada método de comunicação. Bom, falar um pouco sobre a central de alarme. Aqui nós temos um modelo de central de alarme da Paradox, chamada Digiplex Evo 192. Essa central em específico ela nos permite conectar até 192 zonas, 8 partições. E depois nós temos outros modelos mais simples, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre as conexões da central, que são conexões que a gente vai encontrar basicamente em qualquer central de alarme de qualquer fabricante. Bom, à esquerda geralmente a gente consegue localizar a entrada de alimentação, onde eu ligo meu transformador de 16 volts. Essa energia ela é retificada e reduzida aqui, onde tem um carregador de bateria. Então a bateria ela vai conectada nesse conector e esse carregador vai fazer o papel, né, de manter aquela bateria com a carga máxima constantemente. Ao mesmo tempo, essa fonte de alimentação vai fornecer energia para a saída de sirene, vai fornecer energia para a placa, naturalmente, e também vai fornecer energia para a saída auxiliar, onde eu vou poder conectar os teclados, detectores de movimento. Então é importante a gente ter o cuidado e a informação de qual é a capacidade de corrente de cada saída de energia. Por exemplo, nas centrais da Paradox, nós temos uma capacidade de até 700 mA. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 teclados, cada teclado consumindo 100 mA, eu já consumi 300 mA, e o que me resta 400 mA para alimentar outros módulos e detectores, etc. Bom, mas além dessa parte da energia, né, é importante a gente falar, nós também temos conexões de PGM. O que é uma PGM? Aqui nós temos 5 saídas PGM. A PGM é uma saída que vai me permitir conectar qualquer dispositivo externo onde eu queira fazer um acionamento. Por exemplo, eu quero automatizar o acionamento das luzes da minha casa, de modo que quando eu chegar em casa, à noite, por exemplo, eu desarmo o sistema e automaticamente ligue
a luz da entrada da minha casa para auxiliar eu colocar a chave na porta porque fica meio escuro. Então a gente pode fazer isso através dessa da PGM da central de alarme. A gente faz uma espécie de uma automação residencial, uma automação mais simples, mas me permite acionar uma carga externa, abrir um portão, liberar uma porta, acender uma luz. N dispositivos, né, através de um relé, a gente consegue estar aí chaveando a alimentação e a energia. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre a PGM, porque não é somente um evento da central que eu posso fazer com que acione, sim, eu posso acionar remotamente através de um aplicativo, através de uma ligação telefônica, através de N formas, né? Bom, aqui do lado nós temos também os terminais de conexão para os teclados, módulos de comunicação. É muito importante a gente entender que as centrais de alarme, alguns modelos, têm a possibilidade de conectar dispositivos bus de detecção. Ou seja, os teclados, para quem já participou, já tem um contato com instalação, os teclados eles normalmente são conectados todos em paralelos. Ou seja, você vai puxar um cabo da central de alarme e estender por toda a instalação e depois só vai conectar todos os teclados em paralelo nesses 4 fios. Tem alguns modelos de detector e centrais de alarme que suportam detectores bus, ou seja, você vai fazer a mesma estrutura de conexão. Eu não vou puxar um cabo até a central para cada detector. Não, no modo bus eu conecto todos os detectores em paralelo nesse cabeamento que vai passando. Então isso facilita a instalação, eu economizo no cabeamento e me permite, além disso, entrar na programação do detector remotamente, ajustar a sensibilidade, etc. Mas isso a gente pode falar um pouco mais à frente. Aqui no lado eu tenho as conexões, os bornes de conexão das minhas zonas. Ou seja, eu tenho nesse caso aqui zona 1 até a zona 8. É melhor a gente chamar aqui de entradas de zona, porque eu posso programar essas entradas para outras finalidades também, mas basicamente uma entrada de zona convencional eu vou ligar aqui. Então cada detector eu conecto num desses terminais. E também existe um método chamado de zona dupla, onde eu posso conectar 2 sensores numa única entrada. Então isso vai me duplicar a capacidade de conexão de dispositivos. E eu vou conseguir saber separadamente qual é o dispositivo que está aberto, qual que está fechado, qual que teve movimento, enfim. E por último aqui nessa parte mais da direita da central, eu tenho um outro bloco chamado de discador. Aqui no discador funciona como um modem. Eu tenho entrada para a linha telefônica e entrada para o telefone. É importante eu conectar corretamente para que, desse modo, a central sempre tenha prioridade sobre a linha telefônica. Se eu conectar apenas a linha telefônica em paralelo com outros telefones da instalação, isso vai fazer com que, se o telefone ficar fora do gancho, a central de alarme não vai conseguir discar. Por outro lado, se eu conectar da forma correta, ou seja, a linha telefônica que vem do poste, eu conectar no ring chip e o R1T1 eu ligar nos outros telefones, assim, então a central sempre vai ter prioridade sobre a linha, independente se tiver algum telefone fora do gancho, a central de alarme vai puxar a linha instantaneamente, fazer a descagem daquele evento. Mas tem um detalhe, a central de alarme ela identifica se o evento é um evento de emergência ou um evento comum. Se for um evento comum e ele estiver em uso, ela não vai derrubar a ligação. Se for um evento de emergência, aí sim ela derruba a ligação para estar discando e enviando até a base de monitoramento. Aqui no meio, nesse modelo de central, a gente pode identificar uma pilha, uma bateria do tipo moeda A2032. Nesse caso é basicamente para salvar data e hora, caso a gente tenha uma falha de energia e uma falha de bateria, né? Depois nós temos alguns conectores, teclado de serviço, conectores aqui para um discador de voz, conectores para ligar a central até o computador na porta USB, ou também por módulo IP, módulo GPRS. E aqui do lado eu tenho o conector Make, que vai me permitir conectar uma chave de memória. Essa chave de memória vai facilitar uma programação no aspecto quando eu precisar substituir uma central. Essa chave de memória funciona como um pendrive. Eu conecto ela na central, puxo toda a programação, substituo a central, conecto de volta na central nova e descarrego aquela programação. Ou seja, todas aquelas senhas, programação de zonas que eu fiz,
eu consigo transferir de uma central para outra em alguns segundos. Aqui à esquerda eu não comentei, nós temos um fusível, um único fusível na central, que vai fazer com que eu proteja o circuito da bateria e da fonte de alimentação, caso eu conecte acidentalmente os bornes da bateria invertidos, né? O positivo no negativo, enfim. Aí o fusível queima, eu só substituo o fusível. Aí você vai me perguntar, João, e o que acontece se eu conectar aqui em curto a saída auxiliar ou a bateria? Na verdade, a central ela tem uma espécie de fusível eletrônico para essas saídas aqui, saída de sirene e a saída auxiliar, de modo que ela vai cortar a alimentação se ela identificar um curto. Então não há risco de eu queimar a placa se houver um curto-circuito na saída de alimentação auxiliar ou na saída de alimentação da sirene. E, além disto, a central de alarme vai notificar a base de monitoramento que houve este curto-circuito, esse excesso de corrente de saída de energia nesses terminais, tanto na bateria quanto na saída auxiliar. Então, acho que a gente pode avançar. Vamos em frente. Tem alguns clientes que acham muito complicado essa parte de instalação e procuram uma saída mais fácil, né? Realmente, dependendo da instalação, se não for uma instalação muito bem feita, acaba complicando bastante, principalmente quando a gente precisa fazer uma manutenção, né? É o caso dessa imagem aí, que tem uma série de cabos aí vindo de tudo que é lugar e conectando de uma forma muito bagunçada. Essa não é uma instalação profissional. E nesses casos, para quem não quer estar lidando com todo esse cabeamento, existe uma solução. Nós temos essa solução, console todo em um. Nesse console você tem a central de alarme, o teclado, a sirene, a bateria, um transmissor, um transceptor RX-TX e também um módulo GPRS. Tudo isso dentro de um único equipamento, que é esse que vocês estão vendo aí. Nesse caso é o modelo da Paradox MG6250, mas você também tem outros fabricantes com modelos semelhantes. Mas o mais interessante é que a instalação ela fica muito limpa, ela é muito fácil e muito rápida de ser realizada. É claro que a manutenção vai seguir a mesma linha, vai ser muito mais fácil de eu realizar a manutenção e a instalação de novos módulos, novos equipamentos. Esse console ele me permite fazer uma instalação em muito menos tempo do que um sistema convencional. Esse sistema, ele, além de um sistema sem fio, ele também permite conexão com fio. Ele tem internamente algumas conexões, mas você tem várias formas de comunicação, né? Além de linha telefônica, você também tem GPRS. Você pode programar ele para enviar eventos por dados via GPRS, por linha telefônica fixa, por linha GSM e também por SMS, para que você tenha a notificação pessoal de algum evento da central de alarme. Então vale a pena aí pesquisar mais acerca dessa solução para quem busca uma forma mais fácil de fazer a instalação de um sistema de alarme. Bom, sobre os detectores de movimento, nós temos aí vários modelos, né, para várias aplicações, como a gente tem vendo nessa imagem aí, desde lá, o da esquerda, que é o 476, nós temos para a área interna e para a área externa. Temos várias tecnologias, né, a questão de detecção de movimento, detectores imune a animais de até 40 kg, de até 14 kg, detectores com tecnologia infravermelha e também detectores com tecnologia micro-ondas, né? Então a gente vai conhecer um pouco mais adiante aí, um pouco mais sobre essas tecnologias e como é que funciona, né? Mas a maioria dos detectores eles funcionam através da tecnologia infravermelho passiva, por isso que são chamados também de IVP, que seria a abreviação, né? Como é que é o IVP? O IVP é uma frequência de luz. O infravermelho é uma frequência de luz muito baixa que o olho humano não consegue enxergar, porém ela é gerada pelo calor, ou seja, todo o corpo que emite calor, ele está emitindo essa luz infravermelha. E o sensor, um detector de movimento IVP,
E o detector de movimento, ele tem um sensor infravermelho, e no caso a gente chama de infravermelho passivo porque ele só recebe essa energia infravermelha, ele não tem nenhuma transmissão. Então, na medida que há uma mudança dessa recepção de infravermelho, de luz infravermelha, ele vai então detectar o movimento e gerar a abertura da zona, né? Então, toda essa tecnologia ela é com base na mudança de calor. Então, por isso a gente tem aí várias aplicações, várias características, detectores que são imunes a animais, detectores com ajustes de sensibilidade, detectores para área interna, para área externa, porque existem inúmeras variáveis nessa questão de detecção. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Outros sensores que nós vamos encontrar são os detectores de fumaça, detectores de calor e também detectores de CO2. Esses detectores utilizam tecnologia óptica, sensores de calor e também os sensores eletroquímicos, né? O detector de CO2 principalmente, ele é muito recomendado para garagens onde nós temos veículos, onde geralmente as pessoas ligam eles um período antes de utilizar para, digamos, esquentar o motor, e naquele instante o veículo vai emitindo CO2 e as pessoas às vezes não conseguem perceber porque ele não tem um cheiro muito forte, ele não é perceptível, mas ele causa um dano muito grande à saúde, e existem dados de que muitas pessoas morrem com base a partir da inalação do CO2, né? Nós também temos sensores de calor e detectores de fumaça. Então, no mesmo sistema de alarme, você pode ter aí uma série de detectores não só de intrusão de movimento, mas também detectores de fumaça no mesmo sistema. Também vamos encontrar contatos magnéticos que são utilizados aí para portas, janelas. Também temos de vários modelos, né, para área interna, para área externa. E a tecnologia utilizada é chamada de reed switch, ou seja, através de um ímã, aproximação deste ímã, essa chave ela é fechada e quando a gente afasta, ela é aberta. É muito simples e nós temos vários modelos também. Além do contato magnético, também encontramos detectores de quebra de vidro, que utilizam uma tecnologia de análise do som. Então ele está constantemente analisando o som do ambiente. No instante que um vidro é quebrado, ele emite uma frequência específica de som que o detector vai comparar com um banco de dados interno até que ele identifique que realmente é um som de quebra de vidro, né? Um outro tipo de detector é chamado de IVA, infravermelho ativo, né? Através dessa tecnologia a gente consegue criar uma espécie de uma cerca, né? Uma barreira que vai detectar aí quando houver uma intrusão, um movimento. E nesse caso ele tem um modelo, um lado que transmite o sinal e outro lado que recebe esse sinal, né? No momento que há o corte desse feixe infravermelho, ele vai abrir a zona e gerar o alarme. É utilizado em muros, em terrenos, na área externa principalmente. Bom, alguns recursos sobre detectores de movimento. A gente tem aí recursos de anti-violação, também chamado de tamper. É o caso nesse detector que nós temos nesse slide, é a seta verde que está apontando. Ou seja, no momento que você abre a tampa do detector, essa chave é liberada e a central de alarme pode ser notificada e ter a informação de que aquele detector específico teve a tampa violada. E é muito importante utilizar este recurso para proteger, né, a violação de um detector, porque caso alguém tenha acesso a esse detector, a gente pode bloquear o sensor de modo que ele não vai mais estar recebendo sinais infravermelho para fazer a detecção. Então é muito importante utilizar a chave anti-violação na minha instalação. Outros detectores também têm imunidade PET, aí nós temos imunidade de animais de até 14 kg, até 40 kg, isso vai depender de cada modelo, né? Um recurso também que tem que ser utilizado com frequência, principalmente nos casos onde nós temos os disparos em falso, é a chave de ajuste da sensibilidade. Nesse caso nós temos aí a seta vermelha apontando,
um ponto trim-pot, né, uma espécie de um potenciômetro que vai me permitir ajustar a sensibilidade do meu detector de movimento. E a comunicação, como eu estava falando no outro slide no início, sobre a forma como o detector vai se comunicar com a central de alarme. Na maioria dos casos, essa comunicação é através de relé, né? Dentro do meu detector de movimento tem um relé que vai abrir e fechar um contato elétrico e a central de alarme vai identificar a abertura da zona, né? Se tem um movimento ou não, através da abertura desse relé. Graças a esse relé, eu consigo conectar qualquer detector em qualquer central de alarme, independente da marca, porque é muito simples, é apenas um contato elétrico. Mas também eu tenho uma outra opção, que é chamada de bus, um detector com fio, mas a comunicação ela é digital, ou seja, um detector de bus ele tem um número de série único que vai se comunicar com a central de alarme através desse bus de comunicação e vai me permitir eu acessar a programação do detector pela central de alarme, pelo teclado ou até mesmo pelo computador, né, no local ou remotamente. Então essa é uma outra opção de detector que eu tenho que vai me permitir ter uma instalação mais avançada, mais sofisticada, onde eu tenho um único cabeamento e eu vou conectando meus detectores nesse mesmo cabeamento, todos eles em paralelo. Então vale a pena dar uma pesquisada e estudar mais a respeito dos detectores bus, porque em muitos casos é a melhor saída para a instalação, para a conexão. Em um terceiro caso, eu posso ter também detectores de movimento sem fio, onde eu vou ter as mesmas proteções que eu tenho com o detector com fio, mas a comunicação completamente sem fio e com pilhas fáceis de encontrar comercialmente falando. Mas embora seja sem fio, ele não vai deixar de ter a proteção que a gente encontra no detector com fio. Vamos falar sobre partições. Um sistema, uma central de alarme pode ser dividida em várias partições, né? Nós temos centrais de 2 partições, temos centrais de 4, também temos centrais de 8 partições, 8 áreas separadas. Ou seja, nesse exemplo eu tenho aqui um condomínio de 7 casas, eu poderia proteger todas elas com uma única central de alarme, o que acaba reduzindo bastante o custo para os clientes, e eu tenho um único sistema com 8 áreas separadas. Cada sistema tem o seu teclado, a sua sirene, seus detectores, e todos eles podem funcionar independentemente. Ou seja, no momento que uma área é armada, outras áreas podem estar desarmadas. Muita vantagem eu utilizar um sistema particionado, porque eu consigo principalmente reduzir custos de instalação, utilizar os mesmos meios de comunicação para monitorar um local com várias áreas. Eu também posso usar as partições numa empresa, por exemplo, onde eu tenho vários departamentos. Tem um departamento que vai operar até um horário mais tarde, por exemplo, fora do horário comercial, enquanto outros departamentos vão estar fechados. Eu posso armar aquelas áreas de modo que as pessoas não possam acessar e, se houver algum movimento, gere um alarme. Então, o sistema particionado me permite ter essa flexibilidade. As zonas, como nós falamos, né, são o que nós vamos conectar, onde nós vamos conectar os dispositivos de detecção, ou seja, detector de movimento, contato magnético, contato de porta, detector de fumaça. Cada um desses sensores vão ser conectados nas zonas. Também são chamados de setores, no caso, né? Depois nós temos a parte de usuários, temos código de instalador, código de master e código de usuário. O código de instalador é utilizado para programar a central, não é possível armar a central com o código de instalador. Já o código master eu posso armar toda a central de alarme, qualquer partição, e através do código master eu vou criar outras senhas. O código master deve ser de propriedade do dono do local, né, do proprietário do sistema. E através dessa senha ele vai poder criar outras senhas. Nós também temos a opção de armar o sistema por controle remoto e, principalmente, quando se utiliza o controle remoto da mesma marca da central, no caso da Paradox, a gente consegue atribuir o controle ao usuário. Então, mesmo que o arme e o desarme seja feito por controle remoto, eu vou conseguir saber que foi aquela pessoa que armou
aquela outra pessoa que desarmou o sistema. Isso não ocorre quando eu utilizo um controle do tipo relé ou do tipo pulso, né? Quando eu não tenho essa informação. Então é muito interessante ter o ARM, oferecer o ARM por controle remoto para o usuário, mas principalmente não perder a informação de quem é que está armando e desarmando o sistema. Alguns teclados, né? Nós temos teclado LED, teclado LCD, teclado TouchSense e também um modelo de teclado touchscreen. Eu acho que é importante a gente sempre oferecer para o cliente todas as alternativas para que ele possa escolher aquela que ele se identificar melhor. No caso do teclado LED, a gente vai ter a informação numa única vista, né? No mesmo instante que a gente olha para o teclado, a gente sabe todas as zonas que estão abertas e fechadas no mesmo instante. O LCD, por outro lado, embora ele não me permita eu ver todas as zonas no mesmo instante, eu teria que ir na seta ali no scroll, zona por zona. Por outro lado, ele vai me dizer qual é o nome da zona que está aberta, né? Então, tem prós e contras entre essas duas tecnologias. Já o touchscreen, ele é um teclado muito mais sofisticado, que vai me permitir ter as duas opções. Eu posso ter todas as zonas numa única tela, ou também posso verificar as zonas por nome, né? E saber qual é o nome daquele local que está em aberto. Os teclados também permitem eu gerar pânico. Tem o pânico policial, pânico de emergência, o pânico médico, e também tem o pânico de incêndio. Basta pressionar e segurar duas teclas simultaneamente, então eu vou estar gerando um sinal de pânico. Sobre os problemas e soluções de problemas, né? Acho importante a gente pensar sobre um sistema de alarme. Quando é que o sistema está armado? Quando que a gente está protegido? O sistema, ele basicamente, ele está armado ou ele está desarmado. Essa forma mais simples, né? Então, no momento que eu não estou em casa, eu deixo o sistema armado. No momento que eu chego em casa, eu desarmo o sistema. Só que nesse momento que eu desarmo o sistema, eu não tenho mais proteção, eu não tenho mais segurança. Porque se alguém fazer uma invasão, uma intrusão, quando eu estiver em casa, o sistema é desarmado, a base de monitoramento não vai receber essa informação. A não ser, é claro, que eu acione um botão de pânico em algum local estratégico. Mas se não for o caso, eu vou acabar sofrendo uma intrusão, um roubo, e a base de monitoramento, a empresa de segurança, não vai ser notificada, né? Então, pensando neste aspecto, nessa característica, algumas fabricantes, como o caso da Paradox, ela oferece mais níveis de ARM, que é o caso do ARM Ficar e o ARM Dormir. Mas ainda assim você precisa armar o seu sistema. Ou seja, quando você não está em casa, você arma no modo total. Quando você está em casa, você arma no modo Ficar, armando apenas as zonas externas, as zonas do perímetro. Quando você vai dormir, você pode armar no modo Dormir, armando não só as zonas externas do perímetro, mas também a zona da sala, a zona da cozinha, do corredor, etc., deixando apenas os quartos desarmados. E no momento que você não está em casa, você arma no modo total. Mas ainda assim existe a chance de o sistema estar desarmado e você estar desprotegido. Então, neste caso, para quem gostaria de um sistema completamente seguro, sempre armado, você pode utilizar a função chamada StayD, onde o seu alarme fica 24 horas por dia armado. Apenas os níveis de alarmes é que são alterados, mas o sistema está sempre protegido. Isso vai exigir mais procedimentos do usuário, é claro, mas não existe outra maneira de eu estar mais seguro. Então, quem se interessar, pode estar pesquisando aí mais acerca do recurso chamado StayD, onde seu alarme fica 24 horas por dia armado. Você apenas faz a alteração do nível de segurança conforme a sua necessidade. Bom, sobre os tipos de zona, ou seja, cada detector deve se comportar de uma maneira diferente dentro do seu sistema de segurança. Você não pode permitir que, ao entrar em casa, abrindo a porta principal, a sirene toque, porque isso não vai te permitir dar tempo de chegar até o teclado. Então, nesse caso, esse detector deve estar conectado numa zona que está programada para ser temporizada. As zonas do quarto, todas aquelas zonas que você não vai passar para chegar até o teclado, estas sim devem estar programadas como instantânea, gerando um alarme no instante que ela é aberta. Depois nós temos ainda uma terceira opção chamada de seguidora. A zona seguidora é uma zona que vai se comportar de duas maneiras. Ela vai, ora, ser temporizada e ora ela vai ser instantânea. Por exemplo, eu posso ter uma zona seguidora com um detector de movimento cobrindo a minha entrada, de modo que se eu entrar pela janela,
a zona seguidora vai ser a primeira que vai captar e vai gerar um alarme instantâneo. Por outro lado, se eu entrar na porta, onde eu tenho um contato magnético temporizado, essa zona temporizada vai abrir primeiro, depois quando a zona instantânea abrir, aliás, depois quando a zona seguidora abrir, ela vai continuar contando o tempo de entrada. Dessa forma, se eu entro pela janela, o alarme é acionado instantaneamente, tocando a sirene. Se por outro lado, se eu entrar pela porta, vai continuar o tempo de entrada programado no sistema. E por último, nós temos também zonas 24 horas, que são zonas que eu vou ter programadas para gerar alarme a qualquer momento, mesmo quando o sistema estiver desarmado. Zonas de cofre, por exemplo, ou botões de pânico, sensores de fumaça, essas são zonas 24 horas. Outras opções de zona nós temos quanto a autoanulação, anulável, force. Vamos falar um pouco sobre esses recursos. A autoanulação vai fazer com que a zona seja anulada automaticamente. Por exemplo, estou viajando e o sistema que começou a disparar em falso, ninguém em casa, ninguém vai chegar. Então, para evitar que essa zona fique disparando intermitentemente, causando um transtorno para a minha vizinhança, possivelmente, nesse caso a zona ela é automaticamente anulada. Mas eu preciso também ter muita cautela aí em quais são as zonas que vão ter essa opção. A autoanulação vai fazer com que a zona seja anulada no quinto disparo normalmente. Depois nós temos a opção de zona anulável, vai me permitir anular a zona, fazendo com que essa zona fique fora do meu sistema naquele período de alarme. Também temos a opção de force, me permitindo armar o sistema mesmo com aquela zona aberta. Então veja bem, quando eu anulo uma zona, aquela zona não vai gerar alarme, mesmo se ela abrir ou fechar várias vezes quando o sistema estiver armado, ela vai ficar completamente excluída. Já no Arm Force, quando a zona foi forçada, a zona ela vai estar desprotegida enquanto estiver aberta, como por exemplo uma porta. Mas no momento que eu fechar aquela porta, então ela vai estar armada como as outras zonas e tendo toda a proteção que você precisa. Depois nós temos a opção chamada IntelliZona. A IntelliZona é um recurso que também tem que ser usado com muita cautela. Ele é indicado quando nós temos um detector numa área externa que, mesmo com todos os ajustes, ele ainda acaba gerando disparos indevidos, como por exemplo uma folhagem, uma árvore ou algum outro objeto que causa um disparo. Quando eu habilito o IntelliZona, a zona só vai gerar disparo se houver duas aberturas consecutivas dentro de um período de tempo. Depois nós temos a opção atraso para reportar. E no caso a opção atraso para reportar vai fazer com que o alarme só seja enviado à base de monitoramento após um período, caso o sistema não seja desarmado. Isso faz com que clientes que não estão acostumados com o sistema de alarme e que acabam deixando com que a sirene toque para depois desarmar, esses eventos não sejam reportados à base. Depois nós temos a opção também do tipo de alarme, ou seja, uma zona pode tocar sirene, outra zona pode apenas tocar o teclado e outra zona ainda você pode fazer com que só reporte o evento para a base sem gerar nenhum alarme sonoro no local. Bom, sobre o cabeamento, proteção e antiviolação, nós temos aí, como eu comentei, várias formas de proteger a instalação. Quanto ao recurso de zona dupla, aqui eu tenho um esquema, você pode ter 2 detectores, 2 zonas numa única entrada de zona. Você pode ter também resistor de fim de linha, ou seja, mesmo que alguém tenha acesso àquele cabo e tenha um entendimento sobre um sistema de alarme, caso ele venha a tentar violar fazendo um curto entre os fios, se eu utilizo o resistor de fim de linha, a central de alarme pode gerar um alarme naquele mesmo instante, mesmo que seja desarmado. Então assim você tem um cabeamento bem protegido e um sistema que é capaz de identificar uma violação no cabeamento. Você também tem a opção de utilizar o tamper, como eu comentei, e ali a gente consegue ver no slide destacado a chave de tamper. Ou seja, se você remove a tampa do detector, mesmo com o sistema desarmado, ele pode gerar um alarme na hora, tocar sirene e reportar a base de monitoramento. Mas é claro, isso precisa estar habilitado na central e eu preciso ter a instalação correta. Sobre os usuários, os tipos de usuário que nós temos, como eu comentei, temos o usuário instalador, o master e o usuário normal, que é o usuário que vai ser utilizado o código para armar e desarmar. Depois nós podemos atribuir partições a esse usuário, de modo que um usuário só acessa a partição 1, o outro usuário acessa a partição 1, 2 e 3, etc. E por aí vai. Depois nós temos a opção anulação. O usuário pode anular zonas. A opção force, eu posso armar no modo forçado. Eu posso armar no modo ficar. Eu também posso criar uma senha
uma senha que eu possa fornecer para uma pessoa que eu, digamos que confie desconfiando, né? Alguém que está encarregado de fazer um serviço lá na minha residência, mas quando essa pessoa for embora, ela vai armar o sistema. Por outro lado, eu não quero que essa pessoa possa voltar ao local e desarmar, então essa senha só vai armar. Eu também posso criar senhas que só habilitam, só adicionam a PGM. Eu posso fazer dessa forma uma espécie de um controle de acesso no meu sistema de alarme. Tenho senhas que só acessam a PGM liberando a porta, mas não vai fazer arme nem desarme. E também eu posso criar senhas especiais, senhas de coação, que são senhas que, quando eu desarmar o sistema, ele vai desarmar normalmente, mas também vai enviar um alarme silencioso para a base de monitoramento, indicando que eu fui coagido a desarmar. Alguns métodos de conexão, além da linha telefônica, por GPRS, por IP, no local eu posso conectar por cabo USB e também fazer a transferência da memória pela chave de memória. E aqui do lado eu tenho, no caso, o software de comunicação, né? Isso vai depender de cada fabricante. No caso da Paradox, nós temos o Baber, onde eu posso conectar a central de alarme no local remotamente, fazer toda a programação dela, acompanhar, fazer arme, desarme, anulação de zonas, enfim. Bom, sobre o alarme sem fio, é importante vocês entenderem que toda essa segurança que eu tenho no alarme com fio, eu também tenho no alarme sem fio. Eu tenho todos os produtos também em modelo sem fio. A central de alarme com transceptor embutido, ou eu posso botar o transceptor sem fio numa central de alarme convencional, transformando ela sem fio. Eu tenho detector de movimento sem fio, você também vai encontrar contatos magnéticos sem fio, teclado sem fio, sirene sem fio, PGM, lembra da PGM? Aquele recurso que eu tenho para armar, aquele recurso que eu tenho para acionar um dispositivo externo, eu posso ter um recurso desse sem fio. Ou seja, eu instalo ele no meu dispositivo e não preciso passar nenhum cabeamento. E depois eu posso acionar ele e desacionar a qualquer momento. Bom, sobre o sem fio, né, eu não preciso dizer, vai nos dar muito mais facilidade para fazer a instalação e eu não perco a supervisão. Ou seja, se você remover um detector de movimento sem fio, a central de alarme sabe que aquele detector foi removido e vai gerar um evento para a empresa de monitoramento. Se eu remover um teclado da parede, a sirene pode tocar naquele instante. Então todo esse controle que eu tenho sobre os meus equipamentos com fio, eu também tenho sobre os equipamentos sem fio. Não tem como violar um sistema sem fio também. Bom pessoal, vamos então para a terceira parte, vamos falar sobre as novas tecnologias, né? Hoje a gente tem acesso ao sistema de alarme por aplicativo, nós podemos acessar pelo navegador, via página web, para fazer arme e desarme, para acompanhar as zonas que estão abertas, as zonas que estão fechadas. Por telefone eu também posso a qualquer momento discar para a minha central de alarme e com a minha senha eu posso armar o sistema, eu posso ouvir o status, saber se está armado. Por exemplo, se eu saio de casa, não lembro se eu armei meu sistema, eu posso simplesmente fazer uma ligação para o alarme, com a minha senha eu posso confirmar se está armado ou se não tiver eu posso armar naquele instante. Posso acionar dispositivos, por exemplo, tem alguém que chegou na minha casa, mas eu não estou lá, então para essa pessoa não ficar me esperando lá de fora, posso abrir o portão eletrônico pelo telefone, desde que esteja integrado a PGM com o meu portão. Então isso nos abre um leque de possibilidades de integração, de automação. Não só por telefone, mas por aplicativo eu também posso estar abrindo o portão e fazendo o acionamento desses dispositivos externos. Eu também tenho notificações por e-mail, ou seja, qualquer problema, qualquer arme, desarme, qualquer alarme eu posso receber no e-mail. Você pode estar no trabalho, tranquilamente, e receber um e-mail notificando que os seus filhos chegaram em casa da escola, por exemplo. Isso te permite ter um acompanhamento mais próximo do seu sistema. Você, por exemplo, se chega a passar do horário, você não recebeu nenhum e-mail de notificação que o sistema foi desarmado, você pode entrar em contato para verificar se está tudo bem com ele. Você também tem notificações e comando por SMS. Você pode remotamente mandar uma mensagem de texto a qualquer momento para armar o seu sistema, para acionar algum dispositivo, para obter informação de status do seu alarme. Bom, agora a gente pode falar então sobre a verificação por vídeo, alarme com verificação por vídeo. Essa é um produto completamente novo, como eu comentei.
essa solução, você não tem dois produtos, dois fabricantes, dois aplicativos, como é o caso na maioria das vezes de hoje em dia, onde você tem um alarme num aplicativo e o CFTV num outro aplicativo. Você tem um sistema de alarme instalado, você tem um sistema de CFTV instalado. Não. Neste momento você está juntando essas duas soluções em um único produto. Você tem um único aplicativo onde você vai armar e desarmar a sua central de alarme e também visualizar a imagem através do detector de movimento. Com o alarme por verificação por vídeo, existem N vantagens em se utilizar quando comparado com o sistema de alarme convencional mais CFTV. Bom, primeiro, como eu comentei, é uma única plataforma, você tem vídeo em resolução HD 720 pixels com acesso ilimitado a qualquer momento à visualização ao vivo e a gravação. No alarme com verificação por vídeo, você tem todas as câmeras, né, detectores no mesmo aplicativo junto com o seu sistema de alarme. Aqui a gente pode ter a visualização de 4 câmeras, né, mas para conhecimento, né, hoje vocês têm a opção de ter até 8 câmeras em um único sistema, no mesmo local do aplicativo. Você pode programar para ter notificação de alarme com verificação por vídeo instantaneamente no seu e-mail em vídeos de 10 segundos com foto em anexo, 10 fotos. Ou seja, você vai receber 10 fotos em anexo no e-mail, mais um trecho de vídeo de 10 segundos, tudo isso a cerca de 3 segundos antes do evento, mais 7 segundos após o evento. Então você vai ter a possibilidade de confirmar que realmente é uma intrusão ou se é um disparo indevido. Outro recurso interessante do sistema de alarme com verificação por vídeo é que existe total privacidade do usuário, ou seja, a base de monitoramento, embora ela receba notificação de alarme e possa visualizar o evento em anexo com vídeo, ela não vai poder acessar o seu sistema de alarme e a qualquer momento, como ocorre com o sistema de CFTV convencional. No sistema de CFTV, a base pode acessar o sistema de alarme, aliás, o sistema de imagens a qualquer momento. Isso acaba tirando a privacidade do usuário. Já no sistema de alarme com verificação por vídeo, você pode acessar seu sistema a qualquer momento, ter acesso às imagens, verificar seus entes queridos e saber se está tudo bem. Já a base de monitoramento só vai ter acesso às imagens mediante ocorrência de alarme e também somente por um período de tempo que é de 30 minutos por padrão. Aqui nós temos alguns modelos, né, de detectores. A gente pode ver aí modelos da Essence, da Risco e esse da Paradox, né. No caso, todos eles são detectores IVP com câmera integrada, né. A comunicação com a central é através do barramento bus para o detector e a câmera ela é transmitida através de IP. Você tem canais de bus e canais IP, onde você vai ligar o detector num switch convencional. Você pode monitorar através do aplicativo vários locais simultaneamente, né? Você pode ter um local da sua residência, também um local do trabalho, a casa dos seus pais, etc. Tudo no mesmo aplicativo. O aplicativo permite a busca de eventos gravados, né? E você pode, em qualquer evento, proteger para que ele não seja perdido com a reciclagem, né? No momento que no momento que o cartão de memória do detector fica cheio, automaticamente os vídeos estão sendo reciclados, apagando os mais antigos, mas você pode marcar algum para não ser apagado. Você pode também exportar esse arquivo, você pode compartilhar a visualização ao vivo com qualquer pessoa, mesmo que não tenha o aplicativo, mesmo que não tenha um smartphone. Essa pessoa que recebeu o link secreto é um link que ela vai poder acessar apenas por um período e vai poder acessar de qualquer local, qualquer navegador facilmente. Aqui nós temos uma comparação entre alguns fabricantes da solução. Temos Paradox Insight, Visonic, Essence, RSI e da Risco, né? Então você pode ver aí que nós temos a opção, alguns modelos com áudio, temos também a saída da imagem, né, em caso de alarme, em diversas resoluções. Temos resolução em VGA, temos em JPEG, também temos a resolução em HD.
Você pode também acessar a qualquer momento as imagens, né? O vídeo por demanda seria um acesso ao vivo. Câmeras também com visão noturna, alguns modelos, outros têm LED branco para iluminação. E o alcance da câmera também varia aí entre 10 a 12 metros. Temos câmeras com um ângulo de visão de 67 graus até 110 graus. E a taxa de frames varia aí de 2 até 10 frames, né, dependendo do fabricante. O sensor do IVP também vai ser encontrado aí em modo de elemento duplo, também elemento quad, né, que dá uma melhor captação com uma resolução superior. Bom, pessoal, acho que é importante a gente pensar sempre no futuro, né, para que a gente possa estar preparado, se anteceder às tendências, né, e eu espero que vocês tenham em mente e continuem sempre pesquisando, sempre procurando se informar sobre as novas tecnologias, buscando conhecimento em segurança eletrônica. Eu acho que a gente tem que conhecer, eu acredito que a gente tem que conhecer o nosso produto, dominar aquilo que a gente vende, para que a gente possa tirar o máximo proveito dessa solução, né? E eu espero que vocês tenham aproveitado essa apresentação e eu sugiro também que vocês sempre usem criatividade para criar novas soluções, né? Porque a gente tem N produtos, N soluções e do outro lado nós também temos o nosso cliente com N problemas, né, e necessidades. E o desafio é a gente conseguir casar as armas, né, os produtos que a gente tem em mãos diante da necessidade do cliente. Então eu espero que essa apresentação tenha servido como um repertório de funcionalidades para que vocês possam sempre ter em mente o que existe nessa questão de alarme de intrusão, nesse mundo nas questões de alarme, para que quando vocês se depararem com a necessidade, vocês já possam se lembrar e saber qual é a melhor solução para aquela necessidade, para aquele projeto do cliente de vocês, né? A necessidade, né, da segurança, eu costumo dizer que é sempre a mesma, mas aquela instalação é única, ou seja, você tem N variáveis, então busquem sempre tornar cada projeto, né, um projeto especial, né? Sempre vão atrás do conhecimento, corram na frente, então mais funções e recursos vocês estiverem em mãos, né, melhor será a solução que vocês podem entregar, né? Também é importante a gente pensar, né, o que a gente está fazendo, se a gente está vendendo o que todo mundo vende, se a gente tem algum diferencial, o que é o nosso diferencial, se você só vende um sistema de alarme ou se você vende um projeto de segurança completo e personalizado, né? Você também instala da forma como todos instalam ou sua instalação realmente é diferente do normal? Se você faz um acabamento diferenciado, se você tem um produto diferenciado para oferecer para o seu cliente. Então eu acredito que é importante a gente buscar sempre o conhecimento, buscar se informar sobre os produtos que existem no mercado para saber qual é a melhor solução para aquele cliente, para aquele projeto. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos. Eu vou deixar aqui minhas informações de contato e eu espero que vocês tirem proveito dessa apresentação, dessa palestra e façam bons negócios, né? Até a próxima!